O massacre de Suzano era uma manhã aparentemente comum em Suzano, cidade tranquila da Grande São Paulo. O relógio marcava pouco depois das 9 horas do dia 13 de março de 2019. Os corredores da escola estadual, professor Raul Brasil, estavam cheios de vida. Adolescentes conversavam animados durante o intervalo. Professores se organizavam para mais uma rotina de aulas e funcionários cuidavam da movimentação normal de centenas de estudantes. A Raul Brasil era uma escola como tantas outras no Brasil. Um lugar de sonhos, amizades e descobertas. Para muitos jovens, aquele espaço representava a preparação para o futuro. Para outros, era simplesmente o ponto de encontro diário com os colegas. Mas naquela manhã, algo sombrio se aproximava sem que ninguém pudesse imaginar. 2 jovens armados, vestidos de preto e movidos por rancores e obsessões, estavam prestes a transformar aquele ambiente de aprendizado em um verdadeiro cenário de guerra. Em poucos minutos, o som de vozes juvenis seria substituído por gritos de desespero, correria e tiros ecoando pelos corredores. Pais e mães receberiam ligações que jamais esqueceriam. Uma cidade inteira viveria o trauma de assistir seus filhos sendo caçados dentro da própria escola. O que viria a seguir ficaria marcado para sempre na memória do Brasil. Este é o relato completo, detalhado e impactante do massacre de Suzano. Um crime que não apenas chocou o país, mas também expôs as falhas, os perigos invisíveis e os fantasmas que rondam nossos jovens. Os autores do massacre, Guilherme Tauti Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, tinham histórias de vida marcadas por isolamento e dificuldades. Guilherme Tauti Monteiro era um adolescente que havia sido expulso da escola estadual Professor Raul Brasil no ano anterior ao ataque, após um episódio de agressão a um colega. Amigos e familiares o descreviam como um jovem, introvertido e com poucas interações sociais. Ele se sentia isolado e passava a maior parte do tempo em casa, imerso em jogos de videogame e na internet. Foi nesse ambiente digital que ele encontrou e se aprofundou em comunidades virtuais que cultivavam discursos de ódio e violência extrema. A polícia descobriu que ele se sentia um excluído e admirava massacres escolares como o de Columbine, nos Estados Unidos, enxergando neles uma forma de alcançar notoriedade e respeito que ele sentia não ter na vida real. Luiz Henrique de Castro era mais velho e havia sido colega de Guilherme na mesma escola, mas não eram próximos na época. Sua vida também era marcada por dificuldades. Ele tinha um histórico de problemas com a justiça, incluindo acusações por roubo, e morava em um lar desestruturado. Assim como Guilherme, ele era um frequentador assíduo de fóruns na internet que glorificavam a violência. A polícia identificou que os dois se aproximaram e fortaleceram sua amizade nessas comunidades online, onde nutriam juntos o plano de um ataque. Luiz Henrique era visto como o mentor mais velho, com um histórico de violência, enquanto Guilherme era o mais imerso na subcultura digital. O planejamento minucioso. O massacre de Suzano não foi um ato impulsivo. Ele foi o resultado de meses de preparação silenciosa e meticulosa por parte de Guilherme, Tauti e Luiz Henrique. Os dois passavam horas conectados em fóruns obscuros da internet, onde encontravam incentivo e informações, práticas para transformar suas fantasias em realidade. Ali, absorveram estratégias de massacres passados, especialmente o de Columbine, que se tornou a principal inspiração. O primeiro passo foi obter o revólver calibre .38, adquirido de forma ilegal. Para jovens sem acesso a armamento, essa foi uma conquista considerada essencial. Além disso, compraram uma machadinha, que seria usada para atacar de perto caso as balas acabassem. Fabricaram ainda coquetéis Molotov, que poderiam incendiar salas inteiras, embora nunca tenham sido utilizados no ataque. Também levaram uma besta e um arco e flecha improvisado, numa clara tentativa de reproduzir o arsenal variado visto em massacres estrangeiros. Definiram que iriam vestidos de preto,
com máscaras cobrindo parte do rosto, para reforçar a imagem de mistério e medo. Planejaram até detalhes da postura, andar de forma firme, lenta e ameaçadora, para causar pânico desde os primeiros segundos. Escolheram o horário do intervalo da manhã, momento em que o maior número de alunos estaria reunido no pátio. O plano era começar disparando contra as vítimas mais próximas, gerando caos imediato. Em seguida, pretendiam avançar para os corredores e salas de aula, onde os estudantes estariam encurralados. Se tivessem tempo, usariam os coquetéis Molotov para impedir fugas e aumentar o terror. Talvez o detalhe mais perturbador do planejamento fosse a decisão final. Nenhum dos dois sairia vivo da escola. Eles haviam combinado que, caso fossem cercados pela polícia, tirariam as próprias vidas. Era o chamado suicídio pactuado, uma característica comum em massacres escolares. Para Guilherme e Luiz, o ataque não era apenas um crime, mas a forma de entrar para a história, deixando para trás uma marca de terror que, em suas mentes distorcidas, garantiria notoriedade eterna. O primeiro assassinato, a morte de Jorge Antônio de Moraes. Antes que as sirenes soassem, em Suzano e os corredores da escola se transformassem em campo de batalha, houve um primeiro ato que abriu caminho para a tragédia. A morte de Jorge Antônio de Moraes, comerciante de 51 anos e tio de um dos autores, Guilherme Tauxi. A cena aconteceu na pequena loja de Jorge, um estabelecimento modesto onde ele atendia clientes da vizinhança. Para quem o conhecia, Jorge era um homem de rotina. Chegava cedo, ajeitava as prateleiras e conversava com fregueses. Naquela manhã, no entanto, a normalidade seria quebrada. Segundo as apurações policiais, Guilherme chegou ao local já decidido. Não foi um encontro casual, foi o primeiro ato planejado daquele dia. Havia entre os dois tensão latente. Jorge havia descoberto irregularidades nas finanças do sobrinho e, conforme relatos, cogitava denunciar ou confrontar Guilherme. Para o jovem, a possibilidade de ser desmascarado representava uma ameaça intolerável. O encontro começou com palavras afiadas. Testemunhas ouvidas na investigação relataram que houve uma discussão curta, cortante. Um diálogo que, para quem assistia, poderia parecer mais um desentendimento doméstico, mas as palavras logo deram lugar a gestos irreversíveis. Em questão de minutos, a discussão terminou em disparos. Guilherme sacou a arma, o mesmo revólver calibre 38 que, horas depois, seria usado na escola, e atirou contra Jorge. Foram 3 disparos. O comerciante caiu no chão da própria loja, entre latas e prateleiras, sem a chance de reagir. O som dos tiros ecoou pela rua, e vizinhos correram para ver o que havia acontecido, só encontrando sangue e silêncio. Logo após o crime, Guilherme pegou o carro do tio. Esse detalhe, roubar o veículo da própria vítima, revela parte do estado mental e da frieza com que o jovem agiu. Não apenas tirou uma vida, mas apropriou-se dos meios do outro para deslocar-se ao local do próximo crime. A polícia também identificou no local sinais de luta verbal e marcas que confirmaram a versão de confronto antes dos tiros, mas nada que indicasse defesa eficaz por parte da vítima. Do ponto de vista investigativo, esse homicídio teve papel instrumental na sequência dos fatos. A compra ou apropriação do veículo facilitou a movimentação dos autores. A arma usada ligou diretamente esse crime ao ataque que viria a ocorrer na escola. E o ato em si revelou uma escalada de violência premeditada. Não um impulso isolado, mas o primeiro passo de um plano maior. Familiares e vizinhos descreveram Jorge como alguém que, embora reservado, era uma presença constante na comunidade. A morte em sua própria loja chocou a vizinhança e deixou rastro de perguntas. Por que um sobrinho, alguém do círculo íntimo, chegaria a tanto? A resposta, encontrada depois em depoimentos e no próprio material apreendido com os autores, foi triste e direta. Para Guilherme, o único caminho para não ser exposto era eliminar a ameaça. As vítimas do massacre de Suzano eram pessoas comuns, com sonhos, famílias e futuros interrompidos de forma brutal.
O crime não apenas tirou suas vidas, mas também deixou um trauma profundo em seus entes queridos. A Marilena Ferreira Vieira Umezu, 59 anos, coordenadora pedagógica. Era uma figura respeitada e querida na escola. Ela foi uma das primeiras a tentar proteger os alunos, sendo atingida fatalmente ao tentar fechar a porta da sala dos professores para evitar que os atiradores entrassem. Laiana Regina de Oliveira Xavier, 38 anos, inspetora de alunos. Eliana era uma mulher dedicada e gentil, que trabalhava na escola há 16 anos. Ela foi atingida no pátio, ao lado de Marilena, enquanto tentava alertar os alunos sobre o perigo. Caio Oliveira, 15 anos, um estudante alegre, conhecido por seu amor ao futebol e por ser um jovem otimista e com muitos amigos. Douglas Murilo Celestino, 16 anos, um jovem trabalhador que ajudava a família com um pequeno negócio de bolos e doces. Ele era esforçado e sonhava em ter um futuro melhor. Caio Lucas da Costa Limeira, 15 anos. Era um garoto brincalhão, que amava ir à escola e interagir com seus amigos. Sua morte deixou a comunidade escolar em choque. Samuel Melquiades Silva de Oliveira, 15 anos. Outro estudante que adorava futebol e era conhecido por sua simpatia e bom humor. Pablo Henrique Rodrigues, 15 anos. Pablo era um jovem tímido, mas muito gentil. Ele era apaixonado por jogos eletrônicos e sonhava em trabalhar na área de tecnologia. Jorge Antônio de Moraes, 51 anos. Tio de Guilherme e a primeira vítima do massacre. Era um comerciante respeitado na região e não tinha nenhuma relação com a escola, sendo morto para que os assassinos pudessem roubar seu carro. Enquanto o ataque acontecia dentro da escola, o som dos disparos ecoava pelas ruas do bairro Jardim Imperador. Moradores assustados começaram a ligar desesperadamente para o 190. A primeira chamada, registrada, informava: "Estão atirando dentro da escola Raul Brasil!" As viaturas da polícia militar que patrulhavam a região foram imediatamente direcionadas ao local. Em poucos minutos, os primeiros policiais chegaram e encontraram uma cena de caos absoluto. Alunos pulavam os muros da escola, outros corriam para a rua chorando e ensanguentados, enquanto pais e vizinhos tentavam entender o que estava acontecendo. O portão principal estava aberto e dentro era possível ouvir gritos e novos disparos. Os PMs não hesitaram. Entraram correndo, preparados para um confronto direto. O treinamento indicava que a prioridade era neutralizar os agressores, ainda que isso significasse risco de vida. Foi nesse momento que os assassinos perceberam que não teriam saída. O barulho das sirenes, os gritos de polícia, polícia, e o avanço dos agentes fizeram Guilherme e Luiz compreenderem que o plano estava chegando ao fim. Os dois haviam decidido muito antes. Não seriam capturados vivos. Luiz Henrique foi o primeiro a cair. Guilherme apontou a arma contra o próprio parceiro e disparou, matando-o instantaneamente. Logo em seguida, Guilherme virou o revólver contra a própria cabeça e puxou o gatilho. Quando os policiais entraram nos corredores, encontraram um cenário de guerra, corpos estendidos, mochilas largadas às pressas, sangue escorrendo pelo chão. E em meio a tudo, os dois atiradores caídos, um morto pelo próprio comparsa, o outro por suicídio. O ataque, que durou cerca de 10 minutos, chegava ao fim. Mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrador que os tiros. Com os atiradores mortos, começou uma das fases mais dolorosas: contabilizar as vítimas. Socorristas, bombeiros e ambulâncias invadiram o pátio para atender os feridos. Enquanto os policiais evacuavam os alunos sobreviventes em fila, mãos levantadas, numa mistura de pânico e incredulidade. Logo a confirmação oficial viria à tona. 5 estudantes assassinados dentro da escola. Jovens que tinham entre 15 e 17 anos. 2 funcionárias também perderam a vida no ataque. Mulheres que dedicavam seus dias ao cuidado e à educação. O comerciante Jorge Antônio de Moraes, tio de Guilherme, havia sido a primeira vítima do massacre, morto minutos antes do ataque principal. Os 2 atiradores que encerraram suas vidas dentro da escola. O saldo final foi de 10 mortos e 11 feridos.
alguns em estado grave, encaminhados a hospitais da região. Muitos alunos escaparam com arranhões ou fraturas ao pular muros e janelas. Mas o trauma psicológico era incalculável. Do lado de fora, a cena era igualmente desesperadora. Pais choravam, implorando por notícias. Muitos não sabiam se seus filhos estavam entre os mortos, feridos ou desaparecidos. Policiais tentavam organizar a multidão, enquanto voluntários ofereciam água e apoio emocional. Aos poucos, listas com nomes começaram a circular. Mas a confirmação oficial demorou. Cada minuto era uma eternidade para as famílias. E quando as autoridades finalmente anunciaram os nomes das vítimas fatais, a dor coletiva tomou conta não apenas de Suzano, mas de todo o país. A tragédia em números já era estarrecedora. Mas o que não pode ser contabilizado é o impacto. Vidas interrompidas, famílias destruídas, sobreviventes traumatizados e uma comunidade inteira marcada para sempre. O massacre de Suzano rapidamente ganhou destaque em todo o Brasil e também chamou a atenção da imprensa internacional. Jornais e emissoras de televisão transmitiram imagens do pátio da escola. Estudantes correndo pelas ruas e familiares desesperados, tentando localizar seus filhos. O país inteiro ficou em choque. Uma tragédia dessa magnitude em um ambiente escolar parecia inimaginável. Autoridades e especialistas falaram sobre a necessidade urgente de medidas de segurança, prevenção ao bullying e monitoramento de conteúdos violentos na internet. Debates acalorados surgiram. Como garantir segurança nas escolas? Qual o papel da família, professores e sociedade em identificar sinais de alerta em jovens? Até que ponto fóruns online e redes sociais podem incentivar atos de violência? Para os sobreviventes, a volta às aulas foi um processo lento e doloroso. Muitos estudantes precisaram de acompanhamento psicológico prolongado e alguns jamais conseguiram retomar a rotina normalmente. Professores e funcionários também relataram sintomas de trauma, insônia e medo constante. Em Suzano, a memória das vítimas é preservada através de monumentos, placas e homenagens anuais. A cidade e a escola transformaram o dia 13 de março em uma data de lembrança, reflexão e alerta sobre os perigos da violência escolar. A escola passou por reformas estruturais e melhorias de segurança, incluindo sistemas de monitoramento e protocolos de emergência mais rígidos. Além disso, surgiram iniciativas para oferecer apoio psicológico contínuo a estudantes e professores. O massacre também serviu como um alerta nacional. Casos de ameaças a escolas, que antes poderiam ser ignorados, passaram a ser investigados com mais rigor. Policiais, educadores e psicólogos reforçaram a necessidade de atenção aos sinais de isolamento, frustração e radicalização em jovens. O massacre de Suzano não foi apenas um ataque isolado. Ele expôs falhas sociais, psicológicas e estruturais, isolamento de jovens e falta de apoio emocional. Influência de fóruns e comunidades online que radicalizam e incentivam a violência. Facilidade de acesso a armas de fogo, mesmo para menores. Impacto do bullying e do ressentimento não tratado. As cicatrizes permanecem, famílias destruídas, sobreviventes com traumas profundos e uma comunidade inteira marcada por um dia que deveria ter sido comum. Este caso também dialoga com massacres internacionais, como Columbine no Zedua e Realengo no Rio de Janeiro, mostrando padrões preocupantes. Jovens isolados, ressentidos, inspirados por crimes anteriores e movidos pelo desejo de notoriedade. E você, que acompanha este relato no canal Retratos do Crime, o que acha que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais que chocaram o Brasil e o mundo.